Evangelho de João, capítulo 13. Vamos fazer a leitura, então? Do versículo 13 até o versículo 17 nós vamos ler, tá? Diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que iria para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois vós, se as fizerdes. Muito bem, nós queremos falar desse texto já um tanto conhecido nosso, né? Mas nós queremos trazer alguns princípios aqui da palavra dentro desse texto. Eu começaria nessa noite fazendo uma pergunta para que você responda para você mesmo, tá? Fazer uma reflexão do seu coração. Então, quero que você pense nessa pergunta que eu vou te fazer agora, tá? Se você soubesse, se fosse dado esse poder a você de saber que daqui a algumas horas você morreria, você não estaria mais nesse mundo, o que você faria em termos do reino de Deus? Se você soubesse que nas próximas horas, talvez um dia, 2 dias, nas próximas horas, você iria morrer, o que você faria para a expansão do reino de Deus? Não para a sua vida pessoal, né? Eu sei que na sua vida pessoal você faria tudo para a família, tal, né? Um monte de coisa, né? Mas para o reino de Deus, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Como você procederia nisso? Amados, nós estamos aqui como igreja, o Senhor te resgatou, o Senhor nos resgatou com um propósito, para que nós o sirvamos, para que nós venhamos a espalhar o evangelho do reino e para que nós anunciemos o reino de Deus. Deus não apenas nos salvou para sermos salvos, ou para termos uma vida melhor, ou para termos uma família abençoada. Deus nos salvou com o propósito da expansão do reino dele. A voz de Deus aqui na terra hoje é você que está sentado nessa cadeira. Deus não vai mais descer aqui. Deus não vai mais mandar um ser humano aqui, Deus não vai fazer mais isso. Você é a voz de Deus aqui na terra. Então, o que faria você se dentro de poucas horas você partisse desse mundo, né, fosse para a eternidade? Quais seriam as suas atitudes? O que você faria para que esse reino continuasse expandindo?
E se você fosse a única solução para que esse reino continuasse expandindo, o que você faria? Pensou? É complicado pensar nisso, né? Eu falaria de Jesus para todo mundo, eu faria isso mais aquilo, sei lá, né? Cada um pense aquilo que você achar mais conveniente para o seu coração. Nós entendemos que dentro desse texto, o Senhor Jesus ele nos ensina algumas coisas. E uma das coisas que ele nos ensina aqui, que nós precisamos guardar no nosso coração, com toda a força, né? Com todo o entendimento, nós precisamos guardar no nosso coração. A primeira mensagem que Jesus nos ensina aqui é que servir é uma atitude de amor. A primeira coisa que Cristo nos ensina aqui é que a igreja precisa servir. E hoje em dia tem sido ministrado um evangelho em que nós somos servidos, mas a igreja precisa servir. Lá na empresa que você trabalha, lá na escola onde você estuda, na faculdade onde você estuda, a nossa vizinhança, na proximidade da nossa casa, nossos familiares, né? Eles precisam entender que você é um instrumento vivo de Deus e que você está aqui nessa terra não para ser servido, mas para servir ao próximo. E servir é uma atitude de amor. Quando nós colocamos no nosso coração o desejo de servir, esse servir ele tem que vir junto, tem que ser acompanhado com atitude de amor. Porque senão nós vamos servir por obrigação. Nós vamos servir por causa do entendimento que nós temos de servir. A atitude de servir é a atitude tem que ser movida por esse amor. O texto sagrado aqui nos diz que, chegando àquela época da festa da Páscoa, Jesus ele já sabia que era chegada a sua hora. O que o texto quer dizer quando Jesus diz que já sabia que era chegada a sua hora? Ele sabia que os últimos momentos dele trazer a lição para aqueles 12 discípulos, para aqueles que iriam propagar o evangelho do reino, era os últimos instantes, era os últimos momentos, as últimas horas, batidinha no relógio ali, com os seus discípulos. Aqueles a qual ele ensinara, ou já estava no terceiro ano, no finalzinho do terceiro ano, ali nas últimas horas do terceiro ano, ensinando aqueles discípulos. Então Jesus, ele sabia que a hora dele era chegada. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. A hora é chegada. O reino de Deus está se aproximando. O Senhor está vindo buscar a sua igreja. E a atitude que nós devemos demonstrar agora, o que nós precisamos fazer? Precisamos servir ao Senhor, precisamos colocar o nosso coração para servir ao reino de Deus. Jesus, ele teve esse entendimento. Junto com esse entendimento, né, ali, junto com a ceia e tudo mais a qual ele estava participando, o texto diz que ele sabia que estava chegando a sua hora. Ele também sabia, melhor dizendo, que no meio daqueles apóstolos, daqueles 12 a qual ele andou com eles, comeu com eles, viveu com eles, trabalhou com eles, ensinou a eles, ele sabia que já tinha um ali, que Satanás havia colocado no coração dele que o traísse, que era Judas. Mas bem também Jesus sabia que o próprio Pedro, que era um grande amigo dele, um dos mais íntimos dele, também iria negá-lo. Mesmo sabendo que suas últimas horas sobre a face da terra, mesmo sabendo que tinha traidores no meio dele, junto com ele, que comiam da mesa dele, que comiam do pão dele, e que andavam muitas vezes abraçado com ele, mesmo sabendo de tudo isso, numa demonstração de amor e humildade, Jesus decidiu lavar os pés dos seus discípulos. Olha a gratidão, olha o coração de Jesus aqui nesse momento. Uma das maiores demonstrações de amor e humildade de toda a vida de Jesus, toda a vida de Jesus foi isso, mas uma das maiores, por estar no finalzinho do seu ministério, foi essa. Sabendo que estava nas últimas horas, podia querer aproveitar a sua vida,
sabendo que tinha traidores no meio dele, sabendo que ele seria entregue aos malfeitores. A Bíblia diz que ele decidiu ter uma atitude de amor e uma atitude de humildade. Ele decidiu servir os seus 12 discípulos, lavando os pés daqueles homens. Lavar os pés naquela época era um ato muito difícil para ser feito. E nós já vamos saber daqui a pouquinho sobre isso. Quando Jesus decidiu lavar os pés dos seus discípulos, ele tomou 3 atitudes de amor. A primeira delas, ele tirou a sua capa. Alguma tradução diz tirou a sua capa, alguma tradução diz tirou as suas vestes. Não é todas as vestes, mas sim a túnica que cobria o seu corpo. Nessa época era comum andar com essas túnicas. Então, a primeira atitude de amor em relação aos seus discípulos, o que ele faz? Ele tira a sua túnica. E tirar a sua túnica é despojar-se dos seus direitos. Tirar a túnica aqui é tirar tudo aquilo que ele tem para dar para o próximo. É abrir a mão dos seus direitos, é abrir a mão do seu status, da sua posição a qual ele tinha. Quando Jesus decide, tirar essa capa, ele está despojando-se de tudo aquilo que ele tinha. Jesus era rei, ele despojou-se da sua coroa. Jesus era mestre, ele despojou-se do seu mestrado. Jesus era a principal pessoa ali, ele despojou-se disso. Ele despojou-se de todas as coisas. Para servir ao reino de Deus, nós precisamos nos despojar de todas as coisas que nos prendem. O reino de Deus, ele é feito, ele é estabelecido com o nosso coração sincero. Nós não podemos estar presos a costumes, a tantas coisas, ou no nosso próprio egocentrismo, no nosso próprio egoísmo, ou nas nossas próprias riquezas, nos nossos bens que nós temos. Jesus despojou-se. Quando ele decidiu lavar o pé do próprio traidor, ou do próprio que negaria ele, e os demais, os 10 que iriam abandoná-lo na realidade, quando ele decidiu lavar os pés, ele despojou-se disso tudo. Ele tirou a sua capa. A segunda atitude que Jesus faz aqui, ele cingiu-se com a toalha e preparou a água para lavar os pés dos seus discípulos. Bem, quando Jesus fez isso, tirou a túnica e ele vai e ele cinge-se com a toalha e ele pega a água para lavar os pés dos seus discípulos. Amados, aqui é uma coisa muito séria. Aqui é uma coisa muito séria. O quanto Jesus ele despojou-se para servir aqueles e para deixar exemplo para nós também. Lavar os pés nesse período aqui era dada a função lá para o chefe da casa, para o senhor da casa. Ele pegava o seu empregado, o menos conhecido, o sem nome. A pessoa que lavava os pés, o escravo que lavava os pés, nem nome direito aquela pessoa tinha. Era o menos conhecido. Era aquilo, como que tem? Meu nome é Armário, então é você que vai lavar os pés. Para estabelecimento do reino de Deus, nós temos que ter essa humildade. Jesus desceu a esse nível. O ninguém, o Zé Ruelo, o Zé Ninguém, sei lá quem que é esse camarada? Quem que é esse camarada? É Jesus. Ele foi lá, eu vou lavar os pés. Ele pegou a posição do empregado mais inferior da casa para lavar os pés dos seus discípulos. Servir a Deus, não é você estar no status, não é você estar na melhor função na igreja, não é você ter o cargo principal na igreja. Servir a Deus é você estar lá, talvez no mais simples, no mais humilde, na maior simplicidade é que se estabelece o reino de Deus. Jesus cinge-se com a toalha, Jesus ele pega a bacia e ele para começar a lavar aos pés dos seus discípulos. A terceira atitude, olha o coração de Jesus.
Olha o coração de Jesus. O que você faria se de repente o teu melhor amigo ou a tua melhor amiga traísse você? Teu melhor amigo está aqui? O que você faria se essa pessoa traísse você? Ou ela vendesse você por algumas moedas? Traísse a sua confiança? Jesus começa a demonstrar essas atitudes de amor, se despojando, indo no lugar mais inferior. A terceira atitude de amor que ele faz é lavar os pés. Nessa época, a pessoa chegava no deserto com os pés todo empoeirado, totalmente empoeirado. O dono da casa que recebia a pessoa, pegava o seu empregado mais simples para lavar os pés, ele estava honrando o visitante que havia chegado na casa dele. O que Jesus faz para quem estava traindo ele? O que Jesus está fazendo para aquele que estava negando ele? O que Jesus estava fazendo para aqueles 12 que iriam abandoná-lo, deixaram ele sozinho? Que um pouquinho antes, se você ler aqui, né? Ou durante esse período aqui, eles já estavam disputando quem iria ficar no lugar de Jesus. E agora? Ele vai morrer. Quem vai ficar no lugar? Será que é você? Ou será que é você? Quem vai sentar na melhor cadeira? Quem vai ser o primeiro? A terceira atitude de Jesus, ele está demonstrando uma atitude de honra para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Ou seja, lavar os pés, nesse caso aqui, era para honrar os seus discípulos. Você honraria o traidor? Você honraria alguém que traiu a sua confiança? Você consegue entender a importância da nossa vida, da minha vida, da sua vida, para esse mundo que está aí tão difícil de se viver? Nós vivemos em meio à traição, em meio à corrupção, em meio a escândalo, em meio de tantas coisas, lares e famílias destruídas, e sem ninguém para servir. O povo encantado com promessa de políticos corruptos e acreditam que ele vai dar uma cesta básica, que ele vai fazer com que o Bolsa Família continue, outras coisas parecidas. Mas a função minha, a função sua, amados, aqui em Almirante Tamandaré, nossa cidade, ou aonde o Senhor tem nos colocado, o Senhor nos colocou para servir essas pessoas. E para servir, nós precisamos nos despojar dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E muitas vezes temos que chegar lá embaixo mesmo. Nós temos que chegar lá embaixo. Chegar lá embaixo é chegar nesses lugares mais remotos, nos lugares mais longínquos, nos lugares aonde a pobreza, onde a morte espiritual tem chegado, nós descermos até lá e servirmos essa pessoa com atitude de amor. Jesus amou os seus discípulos de uma maneira tão grande, que despojou-se, deixou tudo que ele tinha, desceu no lugar mais humilde. E com tudo saber que tinha traidores, ele honrou os seus 12 apóstolos, os seus 12 discípulos. Ele honrou. É isso que o Senhor quer fazer com sua igreja. É isso que o Senhor quer fazer com sua vida. O Senhor quer te levar em lugares mais elevados, mas para estarmos em lugares mais altos, primeiramente nós temos que descer. Tem alguém essa semana esperando que você sirva. O que você tem no seu coração, o que nós temos na nossa vida, amados, é o poder do Espírito Santo. Nós temos a palavra de Deus em nós, nós temos o Cristo vivo em nós, nós temos a presença de Deus em nós, mas a nossa vizinhança, às vezes da nossa comunidade, ali da nossa parentela mesmo, nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, eles estão precisando ouvir uma voz de alguém que diga para eles: eu estou aqui para servir você. O que você precisa? Eu preciso de uma oração, então eu vou servir você com uma oração. Eu preciso de uma palavra de consolo, então eu tenho uma palavra de consolo, eu tenho a palavra de Deus. Servir as pessoas. Chega da igreja ser servida. O Senhor nos serviu com a salvação. O Senhor nos serviu com a morte de Cristo para a nossa vida. Ele já deu tudo o que nós precisamos. Ele depositou o Espírito Santo em nossa vida.
Ele deu tudo o que nós precisamos. Por isso que a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 em diante, diz ali: o pão nosso de cada dia nós temos. O Pai nosso de cada dia nós temos. A igreja de Jesus Cristo, eu e você, nós já temos tudo o que nós precisamos, mas o mundo não tem o que está precisando. O mundo anda perdido, desgarrado como ovelha que não tem pastor. O mundo anda correndo atrás do pão, mas a igreja tem o pastor, a igreja tem o pão, a igreja tem tudo o que precisa. Mas o mundo não sabe, porque a igreja muitas vezes não tem servido. Quantos aqui gostam de comer, sabe o pãozinho caseiro, quando você vai lá, tira do forno quentinho, passar uma manteiga, assim, você gosta disso? Nossa, é muito bom, não é? O mundo aí fora, alguns familiares seus, alguns colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de faculdade, eles não estão comendo o pãozinho nosso de cada dia, eles estão comendo o pão que o diabo tem amassado e tem colocado na boca deles. A igreja precisa levantar-se para servir, e servir é atitude de amor e atitude de humildade. A igreja precisa entender. Mas continuando aqui, nós vamos perceber que no meio de toda essa conversa que Jesus tem, mesmo já tendo ouvido as más notícias de quem iria ficar no lugar dele, né? Já tinha ouvido tudo isso, já sabia que Judas iria traí-lo, já sabia que Pedro também ia fazer isso, né? Jesus então ele vai aos seus discípulos e ele começa a lavar os pés de cada um deles. Eu não sei se Pedro foi o 12º ou foi ali no meio, ou 7º, 8º, não sei, a Bíblia não diz. Mas o texto diz que ele começou a lavar os pés dos discípulos. E ele foi lavando, de repente ele chega no apóstolo Pedro. Logo em quem? Né? Naquele sanguíneo, naquele homem que, olha Jesus, eu estou com você. Se esses malfeitores querem vir contra você, eu te defendo. Eu dou minha vida por você, eu luto por você, eu faço tudo por você, Jesus. E agora Jesus pega a bacia, já com a toalha ali pronta, cingida, ele baixa a bacia até os pés do Pedro, e provavelmente ele ficou de joelhos, porque não tinha outra maneira de fazer isso, né? Mais um sinal de humilhação. Ele vai até os pés do apóstolo Pedro, e quando Pedro vê Jesus fazendo essa atitude para ele, e já tinha observado os outros que haviam feito, Pedro diz: Senhor, mas tem alguma coisa que está errada aqui, acho que aqui está o contrário, era eu que devia estar fazendo isso. Aquele trocadilho de conversa, tudo aquela situação ali, e ele chega para Jesus e fala assim: não, Jesus, você não pode fazer isso. Jesus, você não pode fazer isso, não tem como, Jesus. Pedro, ele recusa, a primeiro tempo ele recusa assim: Jesus, você não vai lavar meus pés. E aí Jesus dá uma devolutiva para ele e fala bem assim: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E essa é uma palavra dura para a igreja. O mundo está com seus pés empoeirados por causa do pecado. A igreja precisa lavar os pés dessas pessoas que não conhecem a Cristo. E lavar os pés é anunciar o reino de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que anunciam as boas novas do reino, que levam o evangelho da paz, o evangelho do reino a essas pessoas. Jesus falou para Pedro: Pedro, se você não permitir com que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Ou seja, acabou aqui, Pedro, não tem mais chance. Terminou o tempo agora. O mundo tem apresentado-se a nós todos os dias. Pessoas se apresentam a mim e a você diariamente, com seus pés empoeirados, com o pecado, com o lamaçal do pecado, com a vida diária pecaminosa. E o que nós temos apresentado a essas pessoas?
É lavar os pés. O que significa lavar os pés? É usar a água. A água na Bíblia é a palavra de Deus. A igreja lava os pés desse mundo, anunciando o reino de Deus, anunciando o Salvador, anunciando que existe um Jesus Cristo que é Salvador, que é Senhor, que lava e purifica as pessoas do pecado. Anunciar a essas pessoas que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Essa missão é minha, é sua. E Pedro falou assim: não, lavar meus pés aqui não, Jesus, desse modo não. E às vezes nós não temos entendido isso. E aí Jesus diz essa palavra, então Pedro ele leva para uma outra conotação. Ele fala assim: bem, Jesus, se é assim, então vamos mudar aqui já. Então o Senhor pode lavar a cabeça, pode lavar meu corpo, pode lavar as mãos, pode lavar tudo aquilo que o Senhor quiser, Jesus. E às vezes nós não temos entendido qual que é a nossa missão. Você que está aqui nessa noite, você não é uma obra do acaso. Você que está aqui essa noite, você não foi salvo por engano. Você custou o preço de sangue, o preço do sangue de Jesus, e para ser um anunciador desse reino. A hora que Pedro fala isso, Jesus fala assim para Pedro, e fala assim, Jesus dá a segunda devolutiva para Pedro e fala assim: ei, Pedrão, você não entendeu nada. Pedro, você não entendeu absolutamente nada. Pedro, você já está limpo. Você já está limpo. Você já tem recebido uma limpeza total. Mas os pés, Pedro, os pés precisa sempre ser limpo. Precisa ser sempre limpo. Por quê? Porque são os pés que nos levam a tantos lugares. São os pés que vão levar nossa vida diariamente a tantos lugares e a tantas situações. Jesus disse a Pedro, versículo 10, diz assim: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. E lavar os pés para a igreja, para mim e para você que já recebemos a Cristo, que já temos o Senhor na nossa vida, lavar os pés significa sair da contaminação do mundo, sair dos preceitos do mundo. Porque, veja bem, o que tem acontecido ultimamente com a igreja? Ao invés do mundo, pegar o modelo de igreja, tem acontecido o contrário. Muitas vezes a igreja está tentando se moldar ao mundo. Então a igreja precisa lavar os pés. Por que a igreja precisa de lavagem constantes nos pés? Eu vou dar aqui alguns motivos, algumas situações, para que a gente possa refletir. Uma delas, por causa da contaminação do mundo. Todo mundo aqui tem acesso a computador, celular, tem, né? Internet, né? Você fica feliz quando, imagina, você ganha lá um notebook novinho, ou um smartphone novinho lá, zerado, né? Qual que é o último? Já saiu o 7 aí ou não? Sei o 7 por aí? Né? O 7 já saiu? Tá? Imagina você ganha um smartphone, o top da linha, né? Aí de repente, você está lá usando o seu aparelho tal, lá, Facebook, WhatsApp, tudo aqueles negócios todos lá, né? De repente entra um vírus no seu aparelho telefônico, no seu computador. Quantos ficam felizes com o vírus do computador aqui? Ninguém? Sério? Você não fica alegre quando tem um vírus no teu computador? A igreja precisa lavar os pés, porque a contaminação do mundo tem chegado na igreja. E é como se fosse um vírus. Ele vai espalhando-se, se a gente não tomar cuidado. A igreja precisa lavar os pés contra a contaminação que o mundo tem tentado contaminar a igreja. A igreja do Senhor, ela é santa. E santidade não tem negociação, santidade não tem mentira, não tem engano, não tem pegar, dar sua palavra e não cumprir. Santidade é você chegar no horário do seu trabalho diariamente, bater cartão no horário certo, não ser aquele mau exemplo. Se trabalha com ferramentas, sua bancária tem que ser a mais limpa. Se trabalha no escritório, sua mesa de escritório tem que ser a mais zelosa, a mais bonita. Santidade é isso, porque senão a gente vai se contaminando com o mundo. Não tem problema. Não tem problema pagar minhas contas atrasado.
Não tem problema furar sinal de trânsito, não tem problema. Não tem problema passar no vermelho, não tem problema não. Não tem problema estacionar a moto em cima da calçada, não dá nada. É pecado, está errado. A velocidade na estrada é 110, 130, 140. Pecado, está errado. Não pode. Infração da lei é pecado. Então o mundo, ou seja, tem sido tentado contaminar a igreja. E amado, começa aos poucos. Então a gente precisa banir esse vírus. As influências do mundo também, elas sujam nossos pés. O que é a influência do mundo, né? É a gente pegar a forma do mundo. O jeitinho brasileiro para tudo. Tem sujado nossos pés. A mentira, por exemplo. O enganar. E às vezes não é mentira literalmente, mas é não falar exatamente a verdade como foi. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra a contemplar os maus e os bons. Por isso que Jesus falou para Pedro, precisa lavagem nos pés. O resto está limpo, o resto não precisa ser limpo, mas os pés a igreja precisa lavar todo dia, porque é a igreja que vai anunciar o evangelho do reino, e só pode anunciar o evangelho quem está com os pés limpos. Como que eu vou chegar a evangelizar alguém com meus pés sujos? Jesus estava preparando seus discípulos para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Foi por isso que ele fez isso. Outra coisa que tem sujado os pés, nossos pés que já somos salvos, é o encantamento com o mundo. O que é o encantamento com o mundo? É a gente ficar deslumbrado e ficar a beleza do mundo. É a atração dos olhos. A Bíblia fala a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E o texto da Bíblia, a Bíblia fala que o amor do Pai não está nele. Não está. Então o mundo tem servido de encantamento muitas vezes para a igreja. Se encantamos com os carros de luxo, com as casas de luxo, com as roupas de grife, roupas de marca, com os aparelhos mais modernos. Há um encantamento da igreja em relação a isso. Muitas vezes. Um encantamento com aquele menino de olhos azuis, com aquela menina loira, ou aquela menina morena, sei lá eu. Os Brad Pitt da vida. Encantamento. Precisa lavar os pés. Nós não precisamos ficar encantados com as coisas do mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós não precisamos ficar encantados com as coisas do mundo, porque o meu Pai, o meu Senhor, Ele é dono de todas as coisas. E Ele dá para mim, exatamente dá para você, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Não pense que está faltando alguma coisa na sua casa. Deus, Ele é fiel, Deus é justo. Pode ser que você não tenha no instante que você quer, mas no instante que você precisar, Deus é fiel e Ele coloca nas nossas mãos. Encantamento. Não se encante com as coisas do mundo, porque isso é passageiro, ele vai passar. O carro zero que você tira hoje da loja, você pagou 50 mil reais nele. Amanhã, se você tentar vender ele, mesmo que tenha 50 quilômetros, você não vai mais pegar aquele valor. Já envelheceu. Não adianta. Lavar os pés. Deixar o encantamento desse mundo para trás. Os desejos pelo mundo. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando você começa a desejar coisas demais, é sinal que você não está com o seu coração grato a Deus. É errado desejar? Não é errado. Não é errado você querer, mas tem que ser mediante a vontade de Deus. Então precisamos limpar nossos pés, né? A soberba desse mundo também, né? Ligada ao orgulho e assim por diante. O que faremos então? Primeira coisa, reconhecimento da nossa dependência diária de Deus, de Jesus. Precisamos depender de Jesus todo dia. Jesus, lava meus pés. Eu pequei. Não precisa cair um ônibus em cima para a gente entender. Não precisa. E Deus dá sinais para nós, né? Então a gente precisa ter algumas atitudes de mudança.
Eu quero ler do versículo 12 em diante, que diz assim: depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes, agora ele coloca as suas vestes de novo. E assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Será que essa não é a condição da igreja muitas vezes? Reconhecemos o senhorio de Jesus, sabemos quem Ele é, temos o entendimento de quem Ele é e tudo mais, né? Agora olha o que ele diz no versículo 14: ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Isso quebra os paradigmas e quebra, às vezes, aquela situação que eu não vou muito com a cara daquele irmão ali. Eu não vou muito com o jeito daquela pessoa. Lavar os pés uns dos outros é aceitar o nosso irmão como ele é. Porque ele é filho. Ele é filho de Deus. Lavado e remido pelo sangue de Jesus. Lavar os pés uns dos outros é ajudar o irmão a levar a cruz dele muitas vezes, que às vezes está um pouco puxada. Lavar os pés do irmão muitas vezes é repartir o que nós temos na nossa casa com o irmão que não tem nada. Você que é membro aqui da igreja local, você sabe quantas pessoas têm desempregado na igreja? Ah, não sabe, né? Certeza. Mas devia saber. Você consegue pensar você ficar 3 meses, 5 meses sem ter um salário para receber? E aí nós oramos: Deus, prospera a minha vida, prospera a minha casa. E Deus prospera você, dá promoção na empresa, ou dá contratos na sua empresa, você que é empresário e assim por diante. Deus começa a fazer e você está bem, mas no próprio corpo local, nós temos pessoas que estão precisando, às vezes, de um pacote de arroz, um pacote de feijão. Isso é lavar os pés do próximo. É saber as necessidades com o meu irmão de grupo familiar, meu irmão da igreja, que compartilha o mesmo Cristo, que está debaixo do mesmo teto na igreja local, e nós não sabemos. Jesus aqui foi severo, ele falou assim: então, vocês acham que sou teu mestre, faz tudo isso por você e tudo mais? Então, devemos lavar os pés uns dos outros. Amar nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos e amamos ao Senhor, e assim por diante, né? Em versículo 15 diz assim: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados ou felizes sois se as fizerdes. Eu quero encerrar esse pensamento agora, deixando esse último versículo 17 para que nós possamos refletir. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados ou felizes, extremamente felizes, são se você a fizer. E aí? Como fica essa situação? Estamos praticando o reino? Quando olhamos o que Cristo fez por nós, estamos dispostos a fazer pelo próximo? É bom a gente ter onde morar. É bom a gente ter o que comer. É bom a gente ter uma esposa, um esposo, ter filhos, ter netos, ter pai, ter mãe. Tudo isso é bom. É bom ter Deus, é bom estar numa igreja local, servindo a Jesus. Mas tem muita gente que não tem família, você tem está destruída. Tem muita gente que não tem o lar, tem muita gente que não tem onde comer. E a igreja precisa levar o evangelho até essas pessoas com os pés limpos. É despojar-se de tudo aquilo que o mundo tem tentado contaminar a nossa vida. Então eu quero que nessa noite você guarde essa palavra no teu coração, tá? O salmista diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então guarda no teu coração essa palavra, né? E amados, essa semana eu quero dar uma sugestão ou um desafio a todos, tá? As crianças,
aos adolescentes, aos jovens, aos casais. Desafio a você, tá? Eu quero que você lave os pés de alguém essa semana. Não literalmente, tá? Não precisa pegar a toalha, lavar o pé da pessoa, tá? É espiritualmente, tá? Como que você vai fazer isso? Primeiramente, você conserta lá o coraçãozinho diante do Senhor. Aí você vai olhar familiares seus, amigos seus, vizinhos seus, né? Você vai olhar se o pé dele está sujo, né? Você não vai verificar. Tira o sapato, não é isso que eu estou falando, tá? Como está a vida dessa pessoa? Se ela está precisando de Jesus. Você é um anunciador do reino de Deus, né? Então, eu quero que você nessa semana, pelo menos, lave o pé de uma pessoa, né? De uma pessoa, anunciando o reino de Deus, né? Aí você me conta durante a semana. Fala, pastor, consegui lavar o pé de um, né? Ou de 2, 3, como você achar melhor. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus.